Olá, crianças, bom dia. Hoje é dia 21, sexta-feira. Vamos para a nossa aula. A professora colocou para vocês, na atividade 1, uma parte do livro da história Se Criança Governasse o Mundo. Então, você vai fazer, vai ler o pedacinho que está aí e vai completar com as palavrinhas que estão faltando aí nesse trecho. Você pode ir lá na segunda-feira, assistir o vídeo da história. Na terça tem a historinha também contada com a parte do livro. Então você pode procurar lá, dar uma olhada no vídeo para relembrar a história. Eu coloquei a parte que fala da saúde, né? A saúde seria prioridade. Espaço de água pura antes das o quê? 2 gotinhas depois de fazer a bala e só se estiver muito, você vai completar os espaços que tá faltando aí. Na atividade 2, você vai ler e desenhar. Então você vai ter 3 palavras, você vai ler essas palavrinhas, lê em voz alta, lê em voz baixa, lê pra mamãe, lê pro irmãozinho e depois faz o desenho. Na atividade 3, eu coloquei esse trecho que você vai completar da história, fala sobre a saúde de Bela Vista. A saúde, né? Sobre como seria a saúde se criança governasse o mundo. Eu queria saber se você fosse um vereador aqui de Bela Vista, fosse eleito um vereador, e o que você faria para ajudar a melhorar a saúde da nossa cidade? Então, você vai escrever nessas 2 linhas aqui embaixo o que você faria. Na atividade 4, eu venho falando um pouquinho sobre os nomes que as repartições públicas em Bela Vista recebem. Eu venho perguntando para você se você sabe o nome do nosso hospital, já que a gente está falando da saúde, né, do nosso novo hospital. E por que esse hospital recebeu esse nome? Então, olha lá. Geralmente as repartições públicas recebem nomes de pessoas, né? Por quê? Porque são pessoas importantes, que foram pessoas importantes para nossa cidade, que tiveram, né, pessoas, foram personagens importantes, que teve uma participação importante na nossa cidade. Nós temos aqui em Bela Vista, por exemplo, o Centro Clínico, que é o Centro de Especialidades Francisco Taveira. Quem foi o Francisco Taveira? Francisco Taveira foi um médico, né, que foi muito importante para a nossa cidade. Ele tratava das pessoas, né, na nossa cidade. Nós temos, por exemplo, também nome de ruas, né? As ruas também recebem nome de pessoas. Por exemplo, a rua Joaquim Faleiro. Quem foi Joaquim Faleiro? Joaquim Faleiro foi quem criou a hidrelétrica, né? A usina de energia para Bela Vista, né? Que gerou, né, os primeiros, né, sinais de energia aqui para nossa cidade. Nós temos também a Praça José Lobo, né, que todo mundo conhece. Mas de onde que veio esse nome José Lobo? José Lobo foi o nosso primeiro prefeito, né? Nós vimos lá, no dia que a professora colocou o nome dos nossos prefeitos, né? Vocês observaram a data, né? Então, o primeiro prefeito de Bela Vista foi José Lobo, então a praça ganhou esse nome em homenagem a ele. Nós temos também o hospital, né? Que antigamente falava Hospital de Cima, o hospital lá perto do Colégio Pedro Vieira Januário. Também recebeu o nome de uma pessoa importante, que foi o Jean Saba Matraque, né? Dr. Jean Saba Matraque, que as pessoas conhecem. Por que o hospital recebeu esse nome? Porque ele foi um obstetra muito importante para nossa cidade. Então, o Dr. Jean, ele fazia partos, né? Ele cuidava das gestantes, ele fazia muitos partos em Bela Vista, certo? Nós temos também uma escola que tem nome, né, de uma pessoa muito importante para Bela Vista, que é a Escola Dona Menina. Dona Menina fica lá perto da rodoviária, né? E essa escola recebeu esse nome para homenagear a mãe da Dona Esther, da nossa escola. Então ela se chama Maria Adélia Mendonça Arantes. Ela foi professora, foi escritora e mãe da nossa presidente da escola, né, da fundadora, né, da escola, Emílio Blanc, que é a Dona Esther. Certo? Então, assim, os lugares em Bela Vista, as ruas, né, os prédios públicos recebem nomes de pessoas por esse motivo.
né? Porque foram pessoas importantes, porque foram pessoas que tiveram grande participação no desenvolvimento da cidade, certinho? Vocês vão descobrir para mim por que, né, o nome do nosso novo hospital e por que ele recebeu o nome que ele tem, certinho? E vamos escrever aí no número 4. Geralmente, as repartições públicas e ruas recebem nomes de personagens importantes. Pesquise a história do lugar onde você mora. Então, do seu bairro, do seu setor, né? E da sua rua. Então, você vai pesquisar, eu moro no centro, tá? Então, vamos pesquisar qual é a história do centro. O centro foi o lugar que surgiu, né? As primeiras casas. A gente falou lá no comecinho dessa quinzena, né? Da semana, sobre Bela Vista, o surgimento de Bela Vista, não é mesmo? E aí vocês pode escrever que foi onde começou tudo, onde começou a estruturação da cidade e o nome da sua rua. Por que ganhou esse nome, né? Então, você pode pesquisar com os vizinhos, né? Pode pesquisar com a mamãe e o papai, pode pesquisar na internet também, certinho? E você vai fazer um pequeno texto aí no número 5 falando sobre o seu bairro, a sua rua, né? E o seu setor, a história dele, certinho? Não precisa ser um texto, a professora colocou linhas, tá? E um pequeno texto contando a história. Por que recebeu? Combinado? Na matemática, então olha lá, nós tem a atividade número 6, né, e a número 7 ainda. Então, nós ainda não vamos para matemática. A professora colocou para vocês uma parte do livro, né, um trecho da história, que aparece os animais. Escreva a classe de cada um que pertence e suas características e alimentação. Então, olha, nós temos as aves, os répteis são os animais que arrastam, as aves que têm pena e voam. Né? Alguns não voam, mas têm pena. Répteis são aqueles que rastejam. Peixes são os aquáticos, né? Que vivem na água, né? Os peixinhos. Insetos, né? São os bichinhos, né? São, o pessoal fala as praguinhas, né? Grilo, borboleta, né? Os gafanhotos. E os mamíferos, que são os animais que geram os filhotes na barriga, certo? Então nós temos aí, nós temos a borboleta, a arara, o peixe, a baleia, o tamanduá, o tatu. Nós temos o elefante, o jacaré, a tartaruga e a onça. Então vocês vão classificar. Qual é a classe? Será que a onça, ela é o quê? Ela é um mamífero. Então, a onça, a classe lá, você vai colocar o nome dos animais primeiro, né? Vamos colocar o nome onça. Aí ela é o quê? Será que ela gera filhotinho na barriga? Ela voa, ela rasteja, ela gera filhotinho na barriga. Então, a classe dos mamíferos. Dos mamíferos. Então, a característica, né? Ela é um animal quadrúpede, ela tem 4 patas, ela tem o corpo pintado, vive na mata, é um animal selvagem. Vamos colocar aqui, selvagem, a característica. Selvagem. E depois, a alimentação. Como que ela se alimenta? Ela alimenta de folhas, de fruta, de carne. Ah, de carne. Então, ela alimenta de carne. Então, você vai escrever dessa maneira, tá? Vai colocar os nomes dos outros animais, colocar a classe, se é ave, réptil, se é um peixe, se é inseto, se é mamífero, depois colocar a característica, aquilo que destaca no animalzinho, se voa, se anda, se arrasta, né? Se rasteja, do que ele se alimenta depois, né? De carne, de insetos, de animal, de outros animais, de folhas, de frutas, certinho? Na atividade número 7, nosso sistema monetário é ilustrado por animais, né? O nosso dinheiro, não é mesmo? Ameaçados de extinção. Então, como nossas ruas recebem nomes de pessoas importantes, o nosso dinheiro também recebeu figuras de animais que estão em extinção. O que é extinção? São animais que estão deixando de existir. Porque as pessoas têm matado, né? Por causa das queimadas, por causa da corta das árvores, né? Eles estão ficando sem alimento, sem lugar para morar. E as pessoas também
matam, né? Muitas vezes para comer e muitas vezes por maldade mesmo. Então eles estão ficando extintos, não estão existindo mais. Na imagem acima aparecem alguns animais estampados no dinheiro do nosso país. Quais são? Então, os animais que tem aqui em cima, que tem no nosso dinheiro. Você vai escrever o nome deles aqui. Combinado? Pode pedir ajuda para a mamãe e o papai vai saber direitinho quais os animais que tem aqui na figura que estão estampados lá no nosso dinheiro. Agora vamos para a matemática. Então vamos lá para a matemática. A professora colocou aqui para vocês alguns elementos, né, nas tiras. E tem alguns que estão faltando, tá vendo? Onde tem o quadradinho, quadradinho, o retângulo, né? Nem um quadradinho, um retângulo. Tá faltando uma figura. Então você vai observar a sequência. Então, 2 carinhas roxas, depois um raiozinho, 2 carinhas, raiozinho. O que tá faltando aqui? Né? Depois completar. Aqui as setinhas, do jeito que elas estão para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. E aqui, o que tá faltando? Para cima, para baixo, tá? Completar. Depois, aqui também você vai olhar a sequência. Você pode olhar, observar, né? Que tem dois triângulos juntinhos, um para cima e um para baixo. Depois, 2 viradinhos, tá? E vai completando até você descobrir o primeiro. A lua, depois tem um círculo, solzinho, a lua, o círculo, o solzinho. O que tem aqui? Tá? Você vai completar. Na número 2, também você vai completar a sequência, só que de cores. Então, para você completar a sequência de cores, você vai ter que assistir o vídeo da professora, porque eu acredito que a tarefa de vocês não tem a cor, tá? Então, olha lá. Primeira sequência, o retângulo é vermelho. Depois, o círculo amarelo, o triângulo azul. Na segunda sequência, o retângulo é a verde, o círculo azul e o triângulo amarelo. E na última sequência, o círculo azul, triângulo vermelho e o retângulo amarelo. Círculo azul, triângulo verde e o retângulo vermelho. Então, você vai ter que observar a sequência das cores para você fazer na sua atividade. Combinado? Então, essa é a nossa atividade. Tem mais uma atividade de matemática. Olha lá. Essa atividade você vai resolver as operações de multiplicação por 2, né? A primeira. Então, vamos fazer a primeira aqui para vocês. 1 vezes o 2. 1, 2. Então, 1 vezes o 2 é 2. Você vai resolver as demais também, de acordo com o que está pedindo. Tá? Depois você vai preencher a tabela da multiplicação por 2. O que você vai fazer? Olha como que é. Você vai vir aqui, ó. 2 vezes 0. Se eu tenho 0 2 vezes, então eu não tenho nada, 0. Depois, 2 vezes 1. 1 mais 1. O que deu? 2 vezes 1, 2. Você vai fazer sucessivamente com os números que estão aí na frente. Então, depois tem o 2, né? Você vai multiplicar 2 vezes o 2, vai pôr o resultado. 2 vezes 3 vai pôr o resultado. Combinado? E a última atividade, que é para você completar a tabela dos fatos fundamentais. Então, é uma tabuada de 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes o 2, 4, né? Ó, 1, 2, 1, 2, 2 vezes o 2, 4. E assim por diante, tá bom? As demais que estão aí. Combinado? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no privado. A professora vai estar lá para esclarecer. E não esqueça de me mandar as fotos das atividades. Um abraço.